Shibuya é um arco amado por muitos fãs de Jujutsu Kaisen. Esse é o arco que o autor mais se solta, criando momentos com consequências que mudaram a história pra sempre, e outros momentos que têm sua qualidade debatida até hoje, como a morte de certos personagens. E igual à cidade que foi destruída, essa adaptação quase destruiu a própria comunidade da obra, sendo muito marcante, pro bem e pro mal, e é disso que vamos conversar hoje. Acho que uma coisa que juntou todos os espectadores foi a expectativa. Quem já tinha lido o mangá sabia a loucura que seria, e quem não tinha lido teve que escutar uma legião de fãs vendendo ele como o melhor arco do mundo. E isso nunca é bom. Expectativa é a mãe da decepção, como teve gente que se decepcionou, por vários motivos diferentes, mas eu sou um dos que curtiu muito boa parte do que foi feito. Apesar do Estúdio Mappa não ter dado aquela melhorada sinistra igual na primeira temporada, isso também não era nem tão necessário aqui. O passado do Gojo é onde o Gege, autor da história, começou a se encontrar, e Shibuya é a culminação de tudo isso. O primeiro baque pra muita gente foi a mudança no visual, direção, trilha sonora, enfim, estilo de produção em geral. Ela foi bem diferente da primeira temporada, de fato, mas eu curti quase tudo. A direção fez várias coisas interessantes, como o som do chuveiro virando palmas, o vidro virando telão pros pensamentos, a direção de terror no primeiro episódio, a discussão durante o basquete, e eu pessoalmente gosto de brincadeiras visuais com as formas dos personagens. Então, basicamente, todo o passado do Gojo foi bem divertido de assistir, e fiz vários vídeos sobre ele e também sobre Shibuya, vou deixar os vídeos aqui embaixo. Na questão da história, não vi muita gente reclamando. Sinto que o maior incômodo foi com a produção em si, mas pelo menos ela foi estável. Essa sensação de estabilidade é muito importante, pois faz o público projetar uma expectativa que pode ser administrada. Mudanças muito bruscas de estilos podem acabar afastando parte dos espectadores. Ainda mais quando isso ocorre por questões de produção, como falta de tempo ou outros problemas, e não por uma decisão consciente, com uma transição pensada entre estilos. E isso meio que foi algo que incomodou muitas pessoas na adaptação de Shibuya, eu incluso. Vendo o nível bacana do passado do Gojo, muitos imaginaram que Shibuya seria melhor ainda. E começamos com uma entrega bem legal em Mekamaru vs Mahito, mas logo tomamos um banho de água fria na luta do grilo. E eu entendo que não é necessário investir muito numa luta secundária, mas quando o negócio fica esquisito demais, igual ficou, as pessoas começam a levantar a sobrancelha. Muitas vezes a percepção da realidade como algo ruim é pior do que a realidade ruim em si, e as alterações de episódios fracos com episódios incríveis, misturados com todas as polêmicas da Mappa e como tratam seus funcionários, resultou em uma grande discussão sobre a indústria e o anime em si, abrindo espaço para muitas pessoas se decepcionarem por terem sido vendidas que esse seria o melhor arco do mundo, com a melhor adaptação do mundo. E também, para quem não curtia muito Jujutsu, foi a oportunidade perfeita para apontar com folga tudo que estava zoado e que o hype era exagerado. Bem, nessa parte do hype exagerado, eu concordo. O que aconteceu com Kimetsu e Jujutsu realmente é um fenômeno a ser estudado. Esses animes conseguiram criar comunidades extremamente vocais, que no caso parecem mais fandom de K-pop, e isso não é um elogio. Então você pega essas pessoas sensíveis e outros que aproveitaram a oportunidade para usar a produção problemática de Jujutsu para desmerecer a obra, mesmo que ela entregasse episódios sensacionais, e você consegue imaginar o caos que foi discutir em comunidades online. Sobre a qualidade dos episódios, sinceramente até eu me incomodei. Ao mesmo tempo que tínhamos episódios de direção linda e com um certo padrão de iluminação que deixava tudo com mais volume, tipo o episódio que o Mekamaru aparece na orelha do Itadori para conversar, temos outros episódios que deixam a bola cair. E mesmo eu sabendo de todo o problema da Mappa, não dá pra ignorar essa oscilação no material final. Essa situação de animação incerta pro futuro deixou muitas pessoas ansiosas. Vai ser bom? Vai ser ruim? Vão destruir minha luta preferida? Foi um momento bem conturbado, e muita gente fez vídeos sobre isso no YouTube, com todo tipo de opinião possível, inclusive eu. Por exemplo, luta do Mahogara. As opiniões variaram de lixo completo até cinema absoluto. Pelo menos minha luta mais esperada, a famosa luta do banheiro, ficou incrível e me diverti muito assistindo. Um dos melhores episódios e uma das melhores lutas da temporada pra mim. Inclusive, tá rolando Narra Awards, vou deixar o link aí embaixo. Temos vários convidados e o tema desse ano é música geek. Mas é aquele negócio, com o hype colossal, qualquer probleminha gerava discussões infinitas. Até eu mesmo cansei de discutir sobre a produção, visto que todo episódio saía junto de notícias dele ter sido entregue às pressas, de animadores e diretores reclamando no Twitter por não terem conseguido finalizar tudo, dos caras se chamando de piores profissionais do mercado, decepcionados por não terem entregue o que eles queriam entregar, da Mappa supostamente fazendo contrato pra eles pararem de comentar sobre sua situação na internet,
internet. Parecia que toda diversão que você tinha era acompanhada de uma pancada na cabeça. Não se divirta, tá tudo indo pro buraco. Tinha alguns episódios que deixavam essa situação bem na nossa cara, como os episódios da luta na praia. Foi tão estranho e inconsistente que até pessoas fora dessa bolha de discussão comentaram que parecia que tinha algo errado. Felizmente, em geral, eu aproveitei muito. As lutas foram muito ousadas e a história manteve a mesma qualidade do mangá, nos dando grandes acontecimentos que mudaram o foco do mundo de Jujutsu pra sempre, entregando aquelas mortes e consequências permanentes. Talvez a única coisa que podia melhorar mais é a disposição de explicações durante o combate. No mangá é muito fácil, a cena é estática, você consegue ler o quadro explicando tudo, ver o que tá acontecendo e seguir em frente, mas no anime não é assim que funciona. Então, por exemplo, na saga do passado do Gojo, temos uma cena dele explicando o poder dele, enquanto tá tudo girando, caindo, explodindo, caindo de novo. Então você meio que tem que escolher, acompanha a fala dele ou a animação. Isso faz com que sua atenção seja dividida e você não aproveite nenhum dos dois. Então, na minha visão, seria melhor que tivéssemos um ritmo melhor para a apresentação e explicação desses poderes e também para esses combates. Isso é uma prática bem comum de adaptações, porque exatamente como falei, são mídias diferentes, e não dá pra você adaptar 100% do mesmo jeito, como tentaram fazer aqui. Ainda mais pelo fato das explicações de Jujutsu serem bem extensas e técnicas. Dividir sua atenção, por mais que você possa entender ou não é algo recomendado nessa situação. Agora, falando sobre as mortes, esse foi outro ponto bem sensível. Na morte do Nanami, deram uma dramatizada, coisa incomum pra obra, que trata tudo de forma mais seca, e já falamos aqui no canal sobre isso. Mas a morte da Nobara continuou fraca pra muita gente, e permaneceu seguindo o estilo do Gege mesmo. Todas as minhas opiniões sobre isso e análise dos episódios estão aqui no canal. Só que bem, tem uma galera que na real acha que ela vai voltar, até hoje. E aí, você acredita nisso ou não? Diz aí nos comentários. Aproveita pra dar like no vídeo e se inscrever no canal, pô, aqui a gente sempre fala de Jujutsu Kaisen. É sempre triste quando um anime tem problemas de produção, ainda mais quando é um arco tão importante como esse. Todos os acontecimentos acabaram gerando muita confusão na verdade, e acho que quem defendia a obra ficou mais sensível, e quem gostava de falar mal aproveitou pra xingar até o que não merecia ser xingado. Acho que foi uma das continuações com uma das produções mais controversas que eu já vi, porque diferente de exemplos como Nanatsu, que sai de uma produção boa pra uma ruim, aqui era uma caixinha de surpresa. Então meio que entendo os dois lados, e acho que ambos têm razão, e também que os dois estão errados. Pra quem defende, um argumento muito comum é: olha quanto anime tem adaptação horrível, não devemos reclamar de Jujutsu. Mas eu discordo. Não dá pra ignorar completamente a variação dos episódios e aceitar de boa. Óbvio que é errado e sem noção ir xingar os animadores ou funcionários. Se for pra xingar alguém, xinga a Mappa. Só que o outro lado também critica cada detalhe, falando que tudo tá pior do que a primeira season, e isso também meio que faz perder a razão, por ser incapaz de analisar de forma neutra, e querer ser meio mimado, com as coisas sendo feitas exatamente do jeito que ela quer. Existe um meio termo de compromisso, pô. Não devemos passar a mão na cabeça, mas também não é certo detonar a parada à toa. Não sei se esse tipo de comportamento veio com a Season 2 do anime, ou se na Season 1 parte da fandom já ficou bem exaltada, igual Kimetsu, que se você falasse um A negativo já te ameaçavam de morte. Parece que a galera mais jovem recebe esses animes com produções incríveis, e como o anime faz parte da identidade dela, o ego meio que estoura, sabe? O povo começa a se achar melhor do que o outro porque o anime que ela gosta tem um saco legal. E o pior é que muitas vezes essa pessoa não percebe como faz parte do problema. Porque todo mundo fala que os animadores da Mappa deveriam ter mais tempo, mais dinheiro, enfim, mais tudo. Só que se o anime parasse de sair semanalmente, saísse, por exemplo, um episódio por mês ou 2 episódios por mês, por mais que você individualmente falasse, não, isso é bom, eu apoio, os números iriam cair drasticamente. É a mesma coisa de mangá, quando sai semanalmente é muito mais popular do que quando sai mensalmente. Que inclusive é a mesma coisa aqui do YouTube. Se seu youtuber favorito soltasse vídeo todos os dias, você ia adorar. Por mais que ele estivesse se ferrando, você ia assistir do mesmo jeito. Então, frequência é muito importante para essas coisas. E acaba que a produção, planejamento e outras coisas são sacrificadas. Mas isso acontece porque o público consome mais assim. Enquanto não houver uma mudança de perspectiva do público, eu acho que isso não vai mudar também. E toda essa questão de popularidade de animes famosos acabou meio que virando um culto. Ou você ama tal anime ou odeia, e esse comportamento, pelo menos em Jujutsu, foi pro mangá também. A personalidade das pessoas ficou completamente associada a ser o mais consumidor zumbi possível, ou simplesmente criticar pra ir contra a maré, não tem meio termo. E é engraçado que, provavelmente, esse mesmo tipo de pessoa acha que a briga de PlayStation versus Xbox é idiota, só que faz a mesma coisa com o mangazinho delas. Redes sociais com adolescentes sempre foi problemática, tá na parte da formação de identidade. É normal ver a molecada sendo sem noção mesmo, todos nós já estivemos lá, inclusive eu. Mas toda essa quantidade de informação global e de interação que temos hoje em dia parece criar mais extremos e tudo vira algo enorme. É treta atrás de treta, todo mundo se xingando, morrendo, ai meu Deus. Só que quando você sai no Twitter vira literalmente aquele meme.
Aqui na obra só se fala disso. Ou seja, literalmente é uma microbolha sendo elevada ao máximo possível, como se fosse o fim do mundo, mas é só mais um dia. E não me entenda mal, é muito legal ter uma comunidade, fazer amizade, se divertir, poder conversar do que você gosta e tudo mais. É realmente muito bom. Mas quando vira aquela dinâmica de vamos nos organizar para atacar outras coisas que não gostamos, aí já fica meio patético. Eu não sei se tudo isso foi culpa do primeiro anime ou do segundo, ou se é uma cultura nova do estilo de adaptação atual, porque isso meio que rolou com o Boku no Hero de certa forma, só que em outras áreas. Mas eu te garanto, a quantidade de treta que teve por causa de chip de Boku no Hero poderia ter causado a Terceira Guerra Mundial. Então, calma galera, toquem na grama. Não precisa odiar o amiguinho que gostou do anime que você não gosta, ou que não gostou do seu anime favorito. Tudo isso só gera energia negativa. Epa, peraí. Pensando bem, o mundo de Jujutsu é baseado na energia negativa, então estaria a obra fazendo uma puta crítica social foda ao vermos todas essas confusões rolando em volta? Não tem como, Gege gênio. Então comenta aí qual a pior comunidade de anime na sua opinião, e aproveita para deixar o like. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal: André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Rafael, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.